Nossa, gente, quanta macheza! Mas é tanta macheza, que eu fiquei enojada. Oi, gente, tudo bom? Então, vamos aqui falar sobre macho alfa, esse conceito que não faz muito sentido, nem biológico, nem sociológico, mas enfim, vamos aqui conversar sobre isso. E também eu queria dizer pra vocês que no final do vídeo eu quero ter uma conversinha aqui com vocês, então, por favor, fiquem até o final. Fiquem até o final, principalmente se você for inscrito aqui do canal. Mas agora vamos lá para o que interessa, que é o assunto desse vídeo. O estopim foi um vídeo aí, né, que viralizou pela internet. Primeiro eu vou contar pra vocês como foi esse vídeo, porque eu não vou passar ele aqui pra vocês, porque eu quero que esse vídeo se mantenha aqui no canal, né? Eu não quero sofrer aí com copyright, que é o que esse cara tem feito por aí, né? Então, enfim, eu vou só descrever o vídeo pra vocês. O vídeo em questão é de um homem e de uma mulher, que eles estão assim, né, no quarto deles, fazendo uma live. E esse cara, ele tem todo aquele estereótipozinho, né, de padrãozinho. Ele é um cara malhado, loiro, barbudo, né, branco, enfim, todo padrão. E ele tá lá do lado dessa mulher e ele fica pistola, ele começa a ficar muito irritado porque alguém chamou ele de beta nos comentários, né? E pelo que eu entendi, é um canal de um cara que ele fica falando sobre essa coisa de ser macho alfa, né? Um desses canais ridículos que ficam disseminando esse tipo de comportamento masculino. E aí, quando ele foi chamado de beta, ele surta. Mas é um surto absurdo, porque ele começa a brigar com a pessoa, fica falando que ele não é beta coisa nenhuma, porque ele sustenta a família, ele faz não sei o que, ele é malhado, ele vai pra academia, ele é forte, e as meninas todas querem ficar com ele, não sei o que ele não é beta. E a mulher, né, que tá do lado dele, eu não sei se ela é namorada, esposa, enfim, mas ela tá ali com ele, eu acho que é a esposa dele. E ela fica só parada, né? A maior parte do vídeo ela fica só parada olhando pra câmera, sem falar nada, enquanto ele fica esbravejando. E aí ele vai esbravejando, e ele vai falando cada vez mais coisas absurdas, né? E ele começa a falar que o cara que chamou ele de beta é que é beta. E fica essa coisa assim cansativa, sabe? Aí tem uma hora que a mulher, enfim, fala, e aí ela vai dizer que esse povo que fica chamando ele de beta não entende nada, enfim, ela começa ali a defender ele um pouco, até que ele levanta, né, sai do enquadramento, e ele fala pra ela sair dali. Aí ela sai, aí ele vai, né, pro fundo, assim, né, enfim, ele entra no enquadramento de novo e vai pro fundo ali do quarto, e começa a falar que ele não é beta de novo, né? Ele volta nesse assunto e de repente ele tira a camisa e começa a mostrar os músculos dele, totalmente surtado, dizendo que ele não é beta e que as mulheres vão atrás dele, né? E que as mulheres sempre vão atrás dele e que esse cara aí tava indo atrás dele, como essas mulheres vão atrás dele, né? Esse cara que seria beta, insignificante. E aí, de repente, ele vai pro chão e começa a fazer flexão. E ele vai fazendo flexões, né? E a mulher, ela pega lá e vai filmar ele fazendo as flexões. E ele vai fazendo flexões esbravejando contra o cara que chamou ele de beta. Aí ele faz algumas flexões, não sei quantas, mas são poucas. Ele faz umas poucas flexões, depois ele levanta de novo, fala mais algumas coisas contra o cara que chamou ele de beta. E aí depois o vídeo acaba. E é assim, esse surto que aconteceu. E isso, obviamente, viralizou muito, né? Tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no YouTube também, que teve muita gente que pegou esse vídeo ali pra reagir a ele. Então, enfim, foi um vídeo que viralizou bastante, provavelmente você já viu. Se você não viu, eu vou deixar um link aqui do Facebook onde colocaram esse vídeo. Não sei por quanto tempo esse link vai estar ativo, porque o cara tá querendo derrubar todo lugar que coloca esse vídeo. Mas agora vamos aqui falar um pouquinho a respeito desse vídeo e muito a respeito desse conceito de macho alfa sobre um parâmetro científico da coisa. E o primeiro ponto que eu vou levantar aqui é o momento do vídeo em que ele vai assim abaixar, né? Ele já tá sem camisa, ele vai assim começar a abaixar, ele esbarra numa garrafa d'água que a garrafa d'água cai. E ele fala que a testosterona dele é tão alta, porque ele fica também falando o tempo inteiro que a testosterona dele é muito alta, né? E aí nesse momento ele fala que a testosterona dele é tão alta que a garrafa de água até caiu. E, assim, eu nem preciso dizer pra vocês o quanto que é ridícula essa cena, né? Acho que só de eu estar descrevendo, vocês já conseguem visualizar aí na mente de vocês o quanto que isso é ridículo. Mas, o mais ridículo ainda é que ele fica falando da testosterona dele ser muito alta como se isso fosse
uma coisa incrível, assim, como se isso tornasse ele realmente um homem superior aos outros, né? Aos homens betas. Mas uma coisa que é importante de ser dita é que testosterona alta demais, testosterona muito alta, na verdade ela acaba deixando a pessoa, né, que tá com essa testosterona muito alta, mais suscetível a doenças infecciosas, mais suscetível a parasitas, né? Porque o sistema imune dessa pessoa, ele abaixa um pouco, porque testosterona, ela acaba baixando um pouco do sistema imune da pessoa. Tanto que quando a gente vai falar de pessoas cisgênero, é mais comum a gente ver homens cisgênero ficando mais doentes do que mulheres cisgênero. E uma parte disso é por causa do nível de testosterona, né? Porque testosterona alta abaixa o sistema imune. Isso costuma acontecer. Obviamente tem outros fatores aí, né, que entram na questão dos dois cromossomos X, eles também darem uma saúde melhor, darem um sistema imunológico melhor para a pessoa, mas é importante vocês entenderem isso, que testosterona demais, testosterona muito alta, ela baixa um pouco a imunidade. Então, quando o cara faz essa fala, né, de que a testosterona dele é tão alta que a garrafa de água até cai, ele tá só se mostrando como alguém frágil. Tanto frágil psicologicamente, tanto frágil quanto a sua masculinidade, já que ele precisa ficar afirmando o tempo inteiro qual é o nível de testosterona dele para ele poder se sentir mais macho, né, para ele poder se sentir mais homem e para ele poder se sentir superior aos outros homens, quanto também demonstra uma fragilidade física nele nessa questão do sistema imunológico dele, porque se ele tá realmente com uma testosterona tão alta assim quanto ele diz estar, então provavelmente ele deve ter mais problemas aí, né, enfim, imunodeficiências. Gente, e eu acabei esquecendo de falar uma coisa muito importante no vídeo, então eu voltei aqui pra falar pra vocês isso e tô encaixando aqui antes da gente entrar na parte científica. É que eu preciso dizer pra vocês que esse roteiro eu construí me baseando no episódio 166 do podcast Dragões de Garagem. Pra quem não conhece o podcast Dragões de Garagem, é um podcast feito por cientistas, né? Então, enfim, é um podcast maravilhoso, acho que é o meu podcast preferido que tem. E eles falam muito sobre artigos científicos, sobre pesquisa, sobre como que funciona a ciência. E tem esse episódio, que é o 166, em que falam sobre machos alfa, né? Que foi da onde eu tirei aqui a base desse vídeo. E é um podcast muito interessante mesmo, então se você não conhece, procure, ouça. Obviamente o link vai estar aqui na descrição. E eles têm também no Spotify, tem também no YouTube, então deem uma procurada. E para além desse conteúdo excelente do Dragões de Garagem, outro motivo de eu gostar tanto desse podcast é que eu conheço uma das pessoas que faz parte desse podcast, né? Eu conheço a Bárbara Paz da época de UNB, né? Que eu tava, enfim, estudando biologia na UNB. Eu a conheço dessa época. E eu já até ajudei na revisão de um dos roteiros de um episódio do Dragões de Garagem. E eu ajudei ali a Bárbara a dar uma revisada ali no roteiro, né? Ela me pediu, aí eu dei uma olhada. Então, enfim, é um orgulho muito grande que eu tenho de já ter participado, ter tido uma participação mínima, assim, de revisão de roteiro desse podcast, e é um podcast incrível, então procurem, é muito maravilhoso mesmo o trabalho que esse povo faz, é lindo, é muito lindo. Agora sim, vamos lá para a parte científica dessa coisa toda de machos alfa. Mas agora vamos falar aqui sobre o conceito de macho alfa. Esse conceito foi cunhado nos anos 70 pelo pesquisador David Match, que estava observando lobos em cativeiro e ele percebeu que nesses lobos tinha um macho ali que ele era o dominante, que ele dominava toda a matilha ali deles, né? Ele dominava todos os outros lobos, tanto os machos quanto as fêmeas, e esse lobo macho específico, ele também era aquele que tinha mais fêmeas procurando ele, e ele é que procriava com essas fêmeas. Então, com essa observação, David Match escreveu um artigo científico, né, falando sobre esse comportamento, e ele estabeleceu que aquele macho, aquele lobo que estava tendo esse comportamento, seria o lobo alfa, seria o macho alfa daquela alcateia. E que os demais animais não seriam alfas, os demais machos seriam machos betas, porque estariam abaixo desse macho alfa, né, pegando ali o alfabeto grego, e as fêmeas iriam procurar esse macho alfa. Foi esse comportamento que ele descreveu basicamente, né? Obviamente é um artigo científico, tem muito mais coisa, mas o básico é isso. Só que o tempo foi passando, esse termo foi continuando a ser usado por muitos outros pesquisadores que observaram coisas semelhantes em lobos de cativeiro,
e depois esse termo começou a ser usado com seres humanos, né? Alguns homens começaram a se denominar como homens machos alfa, né? Que seriam esses homens líderes, enfim, essa coisa toda. Depois eu explico melhor sobre isso. Só que acontece que, passado um tempo, começaram também a fazer artigos observando esse comportamento de alcatéia, esse comportamento de bando em lobos de vida livre, não em lobos de cativeiro. E aí a coisa mudou, porque perceberam que em vida livre não era exatamente dessa forma que essas dominâncias se estabeleciam. Tanto que hoje em dia o termo macho alfa ele não é mais usado cientificamente. O que é usado cientificamente costuma ser macho dominante ou então macho reprodutor, em alguns casos macho central, né? Quando esse grupo social ele é mais sociável ainda, né? É um grupo mais cooperativo ainda. Aí costumam usar esse termo de macho central. Eu vou explicar direitinho pra vocês isso um pouco mais pra frente. Mas antes nós vamos falar aqui sobre as diferenças que tem entre o conceito humano que foi criado aí em cima dessa palavra, né, de macho alfa, e depois a gente vai falar sobre o que a gente costuma observar em machos dominantes ou reprodutores ou machos centrais no reino animal, né, no restante do reino animal. Se você for no Google e dar uma procurada lá sobre homem alfa, né, o homem macho alfa, enfim, você vai encontrar muitos sites, né, alguns inclusive de cursos sobre como se tornar um macho alfa, uma coisa totalmente ridícula e sem sentido. E você também vai encontrar alguns sites dizendo sobre o mito do macho alfa, porque isso não é um conceito que existe cientificamente, como eu acabei de dizer para vocês. E vocês também vão encontrar alguns sites dizendo o que seria esse macho alfa, né? Esse homem macho alfa. E é baseado nesses sites que dizem o que seria esse arquétipo de homem macho alfa que eu vou dizer aqui pra vocês quais são as características mais comuns encontradas nesses sites. Então, né, baseado nesses sites, o homem alfa ele seria um homem forte, seria um protetor ali da mulher, né? Ele seria o provedor da família também, ele é quem iria ali, levar o dinheiro pra dentro de casa e toda essa coisa antiquada. E ele também costuma ser descrito como um homem ambicioso e competitivo. Eu nem preciso dizer que tudo isso são eufemismos, porque quando a gente vai ver o comportamento desses homens, né, que vão se dizer machos alfas, a gente percebe que na verdade são homens muito agressivos. Essa parte de ser um homem forte e competitivo acaba virando eufemismo para agressividade, para um homem agressivo. E essa parte de ser um cara que protege a mulher geralmente está muito atrelado a ciúmes, a sentimento de posse. São homens que veem mulheres como objetos ali para eles, né? Como um objeto de posse deles e, portanto, é um objeto de ciúmes, porque já que é uma posse dele, ela não pode, enfim, ser uma posse de outros homens. Então, acaba tendo muito esse sentimento de ciúmes e de posse atrelado aos homens que se dizem machos alfa. E essa parte de ser o provedor da família costuma estar muito ligada ao fato desses homens não quererem que as mulheres ganhem mais do que eles, ou mesmo que ganhem o mesmo tanto que eles. Elas precisam estar em uma categoria abaixo deles para que eles possam, enfim, exercer toda essa proteção deles, toda essa coisa de prover, né, o dinheiro para a família, de ser o provedor da família. Então tem muito isso também. Vem muito desse machismo de que a mulher não pode estar em pé de igualdade ou até em superioridade aos homens em algum momento. Não, ela tem que estar sempre abaixo, portanto, ela tem que ganhar menos do que ele. Ela não pode ganhar igual ou mais do que ele. Senão ele não vira o provedor da família, né? Senão ela vai estar ali provendo também para a família. E essa parte também de ser ambicioso e de ser competitivo se traduz neles achando que eles são superiores aos outros homens. Tanto que eles ficam chamando, né, os outros homens de beta, como se isso fosse um xingamento, porque eles se colocam em um grau de superioridade, eles se acham superiores, eles agem como se eles fossem superiores. E eles também agem como se todas as mulheres pertencessem a eles, né? Todas as mulheres estão à disposição deles, portanto elas têm que ser subjugadas a eles. Esse é o tipo de comportamento que a gente costuma encontrar nesses homens que se dizem machos alfa. E aqui também a gente tem que observar que esse conceito de macho alfa está muito atrelado àquele conceito de Chad que a gente vê os incels usando, né? Que eu já até fiz um vídeo falando sobre essa questão dos incels, que está muito ligada a essa questão aqui do macho alfa. Você pode ver clicando nesse card aqui em cima.
Mas quando a gente vai ali para a natureza, quando a gente vai observar os demais animais, os demais mamíferos sociais, e a gente vê esse comportamento, né, de hierarquias onde tem um macho dominante ou um macho reprodutor, enfim, como você preferir chamar, a gente observa um comportamento um pouco diferente desse que a gente vê sendo propagado entre os seres humanos. Porque o que a gente costuma achar incomum entre as espécies, e aqui é importante a gente frisar isso, porque cada espécie vai estabelecer essas hierarquias sociais de alguma forma, né? Então, nem tudo que a gente encontra em lobos a gente vai encontrar também acontecendo em cervos ou acontecendo em leões. Enfim, cada animal vai ter a sua forma de estabelecer as suas dominâncias de acordo com a espécie. Mas o que costuma ser comum entre esses animais é a busca por territórios bons, né? Então, esses machos, que são ali os machos dominantes, eles são aqueles que vão procurar os melhores territórios para o grupo, né? Não só para ele, as suas fêmeas, mas para o grupo como um todo. Ele é o que vai procurar um local que tenha mais recursos disponíveis, né? Recursos de comida, de caça, no caso dos animais que são carnívoros, ou de frutas, né? No caso dos animais que são onívoros ou vegetarianos. Ele também vai ser o animal que vai procurar ali o local que tenha mais água disponível, próximo, né? Então ele vai ser aquele que vai procurar ali um melhor ambiente para que aquele grupo se estabeleça. E o mais importante, ele vai ser o mais empenhado em proteger aquele grupo, né? Ele vai estar ali naquela posição de proteger o grupo como um todo. E ele não faz esse trabalho sozinho também, porque Pandora usando arranhador, né? As gatas estão querendo fazer barulhos hoje. Mas enfim. Mas enfim, ele não vai ser o único que vai fazer esse trabalho, né? Ele vai fazer esse trabalho em conjunto com os outros machos. Então, a defesa ali do território acontece em conjunto, né? Ele vai ser o macho que vai estar ali para brigar mais de frente, mas os demais machos, os betas, né? Enfim, eles também vão ali para aquela briga. Eles também ajudam a proteger, porque a intenção é proteger os filhotes. Inclusive, muitos desses animais sociais, a gente vê as fêmeas também participando desses embates, elas também brigando, elas também indo ali defender o território, indo defender os seus filhotes, porque o ponto ali principal é defender principalmente os filhotes, principalmente defender as proles, né? E por vezes acaba também sendo de defender as fêmeas, porque muitas vezes as fêmeas estão ali tendo que cuidar dos filhotes, né? Tiveram um filhote há pouco tempo, estão amamentando, coisas do tipo. Mas o ponto principal é esse, tanto que a gente vê em inúmeras espécies sociais as fêmeas indo para a briga. Nos leões mesmo a gente vê isso acontecendo. Nos leões mesmo a gente vê isso acontecendo. As fêmeas são os animais que vão para caça, né? Enquanto o macho ele não vai para caça, ele fica ali deitado, cuidando ali do território, enquanto a fêmea vai caçar. A fêmea traz o alimento lá para, enfim, pro território, e geralmente o macho é quem come primeiro ainda, né? Uma coisa totalmente estranha, mas acontece lá. A fêmea vai atrás de tudo, o macho come primeiro, mas aí quando vem um outro macho ali pra tentar tomar aquele espaço, é que o macho realmente vai brigar, ou então quando vem algum perigo ali pra aquele bando, aí ele briga e as fêmeas também brigam, né? Mas enfim, a gente vê as fêmeas também tendo participação nos ataques nesses grupos sociais. As fêmeas não são animais simplesmente passivos que ficam ali deitados esperando os machos resolverem tudo, como o conceito de macho alfa de seres humanos parece acreditar que acontece. Mas o ponto mais importante é a cooperação. Agora, o que faz um macho ser esse macho dominante, né? Qual é o conceito ali, o que acontece, como que isso é estabelecido nesses animais sociais, varia também de espécie para espécie. Isso é algo que a gente sempre tem que ter em mente, né? Do quanto que isso varia de espécie para espécie. Tem alguns animais que isso vai sim ser estabelecido na base da agressividade. A gente vê cervos, são animais ali que os machos eles lutam de forma bem agressiva mesmo, né? A gente vê isso acontecendo também com algumas espécies de lobos, a gente vê isso acontecendo com os chimpanzés, né? Que são animais tão próximos da gente, né? Geneticamente são um dos tipos de primatas mais próximos da gente, então a gente vê isso acontecendo. Mas tem outros animais que isso vai ser estabelecido, por exemplo, por qual grita mais alto, sabe? Por qual faz um movimento mais ameaçador, né? Porque a gente vê esse tipo de dominância sendo estabelecido muitas vezes só com o olhar dos bichos, né? Então isso varia muito de espécie para espécie. E isso a gente tem que ter muito em mente mesmo, porque não é um comportamento específico para denominar quem vira esse macho dominante. Não é. Definitivamente não é.
Inclusive, a gente tem espécies em que nem tem um macho dominante, né? Que tem a fêmea dominante, que são espécies matriarcais, como os bonobos, por exemplo, que também são os animais mais próximos geneticamente da gente, né? Os primatas mais próximos da gente são tanto os chimpanzés quanto os bonobos. Ambos têm ali mais ou menos o mesmo nível de genes semelhantes com a gente, né? E os bonobos, eles têm um comportamento totalmente diferente dos chimpanzés, mas pra frente eu falo um pouquinho sobre eles. E como a gente tem diferentes estratégias para estabelecer quem é esse macho dominante na natureza, a gente também tem a morfologia desse macho dominante sendo diferente em cada espécie. Né? Em espécies onde isso é determinado com luta física, com agressividade, a gente costuma ver machos dominantes que são maiores do que as fêmeas, que são mais fortes, né? Que, enfim, são mais pesados e tudo mais. Agora, quando a gente vê animais que têm estratégias diferentes, como por exemplo, tem alguns tipos de primatas, né? Que o primata que tem os maiores testículos é que é o macho dominante. Então ele não necessariamente vai ser muito maior do que as fêmeas, ele não necessariamente vai ser muito mais forte do que os outros machos também, né? Não necessariamente isso vai acontecer. O que vai acontecer é que ele vai ter testículos maiores. Isso também vai de acordo com a estratégia reprodutiva daquela espécie, né? Então perceba que tem muitas coisas atreladas. Então quando a gente vai falar disso, sempre vai ter muitas variantes a serem analisadas para poder estabelecer tanto o comportamento desses machos quanto a morfologia desses machos. Isso também é muito importante a gente lembrar sempre. E agora vamos para aquele outro conceito, né? Quando a gente fala de machos alfa, que é o entendimento de que as mulheres sempre vão preferir os machos alfa. E quando a gente vai ver na natureza como é que funciona essa questão de dominância, a gente vê que nem sempre é exatamente assim que acontece. Por exemplo, tem alguns casos em que tem um grupo ali estabelecido, vamos colocar um grupo de lobos, né, que é o exemplo mais comumente usado, né, para, enfim, falar sobre essas questões de machos alfa. Então, a gente tem ali um grupo de lobos, onde tem aquele lobo que é o dominante, né, que é o macho dominante. Aí chega um outro lobo que vai querer disputar essa dominância com esse macho, né? Porque, enfim, ele quer ali também ser o macho alfa. Então eles brigam e esse lobo que chegou, né, no grupo, ele vence. Vamos supor isso, né? Esse lobo que chegou no grupo agora, ele vence e o macho que antes era um macho alfa, ele passa a ser ali um macho beta, né? Vamos assim dizer. Às vezes eu vou falar que macho alfa, mesmo conceito sendo macho dominante ou macho reprodutor, mas é porque, enfim, é o conceito que está mais empregado por aí. Então esse novo macho vai lá e assume esse posto, né, do macho alfa, macho dominante. Só que pode acontecer das fêmeas elas estarem mais apegadas ao macho que era antigo, né, o que estava nesse posto antigamente, e não quererem copular com esse macho que chegou agora, mas preferirem copular com o macho que deixou de ser o alfa ali da questão, o macho que deixou de ser o dominante. Então às vezes isso acontece, da fêmea rejeitar o novo macho alfa. Isso pode também mudar com o tempo, né? Elas podem ir se acostumando mais com ele e tudo mais, né? Mas isso às vezes acontece, tá? Não tô dizendo que é uma regra também, mas às vezes acontece. E um outro ponto que precisa ser levantado aqui é que aquele entendimento que existia anteriormente, né, de que o macho alfa ele tinha poder sobre todas as fêmeas ali, não é exatamente assim que acontece. Porque quando a gente vai ali ver os animais, a gente vai pegar ali e fazer exames genéticos neles, né, para ver de quem que são os filhotes daquele grupo, a gente percebe que, na verdade, cerca de 1/3, mais ou menos, dos filhotes é desse tal macho dominante. E os outros filhotes, eles são dos outros machos daquele grupo, né? Então a gente vê que ele não tem domínio sobre todas as fêmeas. Ele continua, sim, tendo mais fêmeas à disposição dele, ele continua tendo a maioria dos filhotes, né? Porque, por exemplo, se a gente tem um grupo ali que tem 4 machos e um deles é o macho dominante e os outros 3 são os machos que não são dominantes e 1/3 de todos os filhotes pertence a esse macho aqui dominante e os outros 2/3 vão pertencer a esses 3 aqui, vão ser divididos entre esses 3, a gente percebe que esse daqui tem uma maioria de filhotes ali, então ele tem uma maioria de fêmeas à disposição dele. Mas não são todas as fêmeas que estão à disposição dele. Isso é importante ser frisado. Inclusive, em alguns animais a gente vê machos adotando a estratégia de não serem alfa, né? De ficarem ali no posto de beta, né? A estratégia do macho beta. Porque se ele fica ali naquela posição do macho que não é dominante,
ele não vai ter todo o gasto de energia que ele precisaria ter para ser um macho dominante. Ele não vai ter que ficar sempre em alerta, ele não vai ter que fazer essa liderança de procurar o melhor território, ele não vai ter essas obrigações, né, de macho dominante, e ele vai ter ali fêmeas à disposição dele ainda assim, porque ele vai ter as fêmeas que não quiseram ficar com o macho dominante, né, e também as fêmeas que elas por algum motivo foram rejeitadas pelo macho dominante. Então ele vai ter fêmeas à disposição dele e ele vai poder reproduzir também. E que para ele pode ser mais vantajoso, né? Porque vai ser uma cópula sem tanto gasto de energia. Então, né, existe também essa estratégia na natureza e nem sempre o macho dominante ele é o único detentor das fêmeas ali. Até porque fêmea não é um recurso, né, gente? Por mais que dentro da biologia muitas vezes coloquem fêmeas como recurso, né? Quando a gente vai estudar, e quando eu estava na graduação de biologia a gente via muito isso, né? Essa colocação ali das fêmeas como recurso. As fêmeas não são exatamente um recurso porque elas não são passivas desse jeito, né? Elas têm ali o poder de decisão delas. Elas decidem também o que elas vão querer, quais são os machos que elas vão querer. A gente vê isso acontecendo em mamíferos. Inclusive, essa importunação do macho para poder cruzar com a fêmea, a gente vê acontecendo sim dentro dos outros animais, mas a gente vê mais acontecendo da fêmea estabelecer com quem que ela vai cruzar, né? A gente não costuma ver tanta cópula forçada como a gente imagina ter, né? Isso não acontece com tanta frequência. Tem animais em que isso é mais frequente, como os golfinhos, por exemplo, né? Mas geralmente é a fêmea quem decide com quem que ela vai cruzar, né? Isso eu tô falando de mamíferos, porque em outros animais isso fica mais evidente ainda, né? Por exemplo, aves, é a fêmea totalmente que costuma escolher com o que ela vai copular, né? Geralmente é assim. Mas enfim, a maioria dos animais, a fêmea tem esse poder de escolha, né? Ela tem esse poder de escolha. E se ela tem esse poder de escolha, ela não pode ser um recurso, ela é um outro participante ali daquele grupo, né, gente? Por favor. E aqui eu entro em um outro ponto, né, disso que eu falei sobre, enfim, um macho dominante perder o posto para outro macho dominante. Fica aqui também óbvio uma coisa, que na natureza esses machos dominantes não passam a vida inteira deles sendo machos dominantes. Esse é um posto que ele é temporário, né, porque sempre chega um outro que é mais jovem ali e tira ele daquele posto, ou então ele acaba morrendo em alguma briga, né, ou às vezes por doença mesmo, mas enfim, ele não fica sempre naquele posto, né? Aquele posto ele é cíclico. Alguns animais ficam por muitos anos nesse posto, né? Em primatas a gente costuma ver isso acontecendo muito, né? Desse posto ser muito duradouro, mas ainda assim não é para sempre e sempre pode chegar um outro mais jovem e um mais forte e tirar ele daquele lugar. Então a gente tem que ter isso em mente também, né? É um posto temporário ali, não é um posto eterno. Então esses caras aí que se acham os machos dominantes deveriam lembrar disso também, né? Que se eles forem os machos dominantes agora, não quer dizer que amanhã eles serão esses machos dominantes. Enfim, né? É importante a gente lembrar dessas coisinhas. E agora vamos falar aqui sobre as outras estratégias que tem em grupos sociais e animais sociais que não são em torno do macho dominante. A gente tem também, em alguns casos, os casais dominantes, né? Em lobos a gente costuma ver isso acontecendo também. Ter não só o macho dominante, mas ter a fêmea dominante ali também. E aí geralmente tem esse casal dominante ou esse casal central, onde as coisas ali naquele grupo vão acontecendo, né? E muitas vezes a fêmea ela acaba tendo, né, esse respeito todo, ela acaba sendo a dominante, não porque ela foi lá e brigou contra as fêmeas e tomou aquele lugar, mas porque ela acabou sendo mais respeitada com o passar do tempo, enfim, né? Geralmente nas fêmeas não é estabelecido isso de forma tão agressiva. Em alguns casos mas nem sempre é desse jeito tão agressivo quanto a gente vê acontecendo com alguns dos machos, né? E a gente tem também grupos que são matriarcais, onde a gente tem uma fêmea dominante para todo aquele grupo, tanto de machos quanto de fêmeas. E a gente vê muito isso acontecendo nos bonobos. Eu falei que eu iria voltar aqui neles, ó. Estão aqui os bonobos, né? Nos bonobos a gente vê sociedades que são governadas por mulheres, né? A gente tem as fêmeas ali sendo as fêmeas dominantes e todo o restante ali fica sendo os animais dominados por ela. Só que os bonobos a gente tem que perceber uma coisa muito interessante neles, porque é que eles não são agressivos. Como eu falei ali anteriormente, né? Tanto bonobos quanto chimpanzés
são os primatas mais próximos da gente, porque lembrando que nós também somos primatas, tá, gente? Aqui, ó, primata, primata. Então, os bonobos e os chimpanzés são os mais próximos filogeneticamente da gente. E eles têm comportamentos totalmente diferentes, porque enquanto os chimpanzés a gente observa uma maior agressividade neles, e nem é tanto assim, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas a gente observa uma maior agressividade neles, nos bonobos não. Os bonobos são animais que costumam ser bem pacíficos, né? A gente vê ali os grupos sociais deles, não costumam ter muito conflito de briga, né? De briga física, nem nada do tipo, e geralmente eles resolvem os problemas deles de uma forma muito interessante e muito madura, que é transando. Os bonobos, eles transam quando eles precisam resolver algum problema. Então, tem alguém estressado ali no grupo? Resolve transando. Então, tem alguém ali que está incomodado com alguma coisa? É só transar que passa. Ai, a gente tá com pouco recurso de frutas aqui nesse lugar. Transa que melhora, e aí depois você vai atrás dos recursos, né? Então, eles fazem isso, eles transam para tudo. E dentro dos bonobos também não tem só sexo entre fêmeas e machos. A gente vê muitas fêmeas acasalando com fêmeas também e muitos machos acasalando com machos também, porque ali dentro tudo é resolvido com sexo, seja entre dois machos, entre duas fêmeas, ou seja um sexo entre macho e fêmea. Então é muito interessante a gente ver isso, né? Enquanto na sociedade patriarcal ali dos chimpanzés a gente vê uma maior agressividade nas decisões das coisas ali dentro do grupo, dentro de bonobos a gente vê uma coisa mais tranquila, uma coisa mais pacífica e com muito sexo sendo resolvido, né? Na sociedade matriarcal. É muito interessante observar isso. Mas sobre chimpanzés também, né? Que sempre são também os animais que muitos dos homens que se intitulam machos alfas costumam usar para explicar suas agressividades. A gente, quando vai estudar os chimpanzés na vida, na natureza, a gente vê que eles não são tão agressivos assim. Porque quando a gente está falando de cativeiro, de estudos em cativeiro, os animais eles tomam posturas diferentes, né? Eles tomam essas posturas diferentes, principalmente se aquele cativeiro não for tão adequado a ele. E a gente vê ali em animais que estão em cativeiro, que tem um território limitado, a gente costuma ver que os chimpanzés costumam ser um pouco mais agressivos. A gente costuma ver que chimpanzés acabam sendo um pouco mais agressivos nessas tomadas de decisões. Mas na natureza eles continuam sendo assim, agressivos, mas não tanto quanto se achava que eram, né? Às vezes eles resolvem as coisas de forma bem pacífica também. Agora falando especificamente dos humanos, né? Chega de falar ali dos bichos e vamos falar dos humanos. Que também são bichos, mas são bichos diferentes, né? Dentro aqui das sociedades humanas, a gente não age da mesma forma como os animais agem, porque a gente tem uma comunicação diferente dos animais, a gente tem culturas totalmente diferentes dos animais, né? Os animais também têm culturas, tá? Os animais sociais, eles também têm culturas. O que você vê acontecendo em um grupo de chimpanzé, você não vê necessariamente acontecendo em outro grupo de chimpanzé, porque esse daqui estabeleceu algumas regras culturais diferentes desse. Isso a gente vê acontecendo em animais também, né? Principalmente animais sociais. Mas quando a gente vê isso em seres humanos, essas diferenças culturais são muito maiores do que a gente vê nos demais animais. A gente tem muitas coisas diferentes deles, né? A gente tem tecnologias aqui que são muito diferentes, né? Por exemplo, eu tô aqui falando com vocês usando uma câmera de celular e tô upando esse vídeo na internet, que é uma rede, enfim, que tá aí, que a gente não enxerga, mas que está aí, e você está assistindo esse vídeo que eu gravei na minha casa, você está assistindo, sei lá onde, na sua casa, ou enfim, no trabalho, enfim, mas você está assistindo em algum lugar esse vídeo, né? Então, enfim, a gente tem padrões de comunicação totalmente diferentes, com tecnologias totalmente diferentes dos animais. Então, os conceitos usados para os animais de comportamento animal não são os mesmos conceitos de comportamento animal que a gente tem. Então a gente não pode pegar um conceito animal ali de macho dominância e querer trazer para os conceitos de seres humanos da mesma forma, porque não vai acontecer isso. Inclusive, a gente tem sociedades aqui no nosso mundo que nem permitem que esse tipo de coisa aconteça. E aqui na sociedade brasileira é uma delas. Porque aqui a gente tem mulheres tendo direitos iguais aos homens, né? Por mais que na prática a gente não veja isso acontecendo como deveria, né? Por exemplo, em questão de emprego, mulheres costumam ganhar menos para assumir o mesmo posto que homens, né? Mas a gente ainda assim tem mulheres tendo a possibilidade de trabalhar, a gente tem mulheres também sendo provedoras, né? A gente tem mulheres aqui no Brasil que sustentam suas casas,
que sustentam seus lares e que por vezes até sustentam os homens que moram com elas. A gente vê isso acontecendo. E a gente também aqui vê que as mulheres têm os mesmos poderes legais de decisão que os homens. Isso eu tô falando de um âmbito legal, tá? A gente também tem poder ao voto. Mulheres também votam, mulheres também decidem quem são os líderes do país. Mulheres também decidem as roupas que elas vão usar, as coisas que elas vão usar. Então mulheres não estão ali abaixo dos homens, ou pelo menos não deveriam estar. Se mulheres não estão abaixo dos homens, não faz sentido a gente ter um macho para ter essa dominância. A gente não precisa disso. Na sociedade que a gente tem aqui, a gente não precisa de um macho para nos proteger de nada, de absolutamente nada. Então não faz sentido esse conceito. E também essa ideia de que as mulheres sempre vão preferir esse tal macho dominante não é verdade. Muitas vezes as mulheres não vão gostar desse tipo de comportamento. Eu mesma, se eu vejo um cara igual esse do vídeo por aí, eu vou ficar enojada, eu não vou querer estar perto dele, eu não vou querer ficar com ele, né? Se eu tiver em uma balada, na época que a gente podia ir pra baladas, né? Mas enfim, se eu tô em uma balada e eu vejo um cara desse tipo se aproximando de mim, eu evito, eu vou pra outro canto, sabe? Eu vou pra outro canto porque eu não gosto desse tipo de homem. E a gente vê mulheres aqui no nosso país tomando decisões muito diferentes em relação a homens. Tem algumas que gostam, sim, desse tipo de comportamento, né? Tanto que esse cara aí desse vídeo, ele tem uma esposa que tava ali do lado dele, né? Então tem mulheres que gostam, sim, desse tipo de macho, desse tipo de comportamento, mas tem mulheres que gostam de homens diferentes. Tem mulheres que gostam de homens que são companheiros, de homens que estão ali se colocando em pé de igualdade a elas e não em pé de superioridade. Tem mulheres que preferem homens que são mais carinhosos, homens que se importam com elas e homens que não são possessivos, né? Eu mesma sou uma dessas mulheres. Nossa, credo ficar com homem possessivo. Nojo. Sinto nojo mesmo de homem assim. Então, não faz nenhum sentido querer trazer esses conceitos aqui para os seres humanos. Ainda mais trazer esses conceitos de forma tão deturpada quanto esses homens que se intitulam de homens alfas fazem. Isso não faz o menor sentido. Nem biológico, porque não é assim que acontece na natureza. Não é assim que acontece com seres humanos, né? Então não tem nenhum fator biológico que faça com que esse tipo de comportamento aconteça em seres humanos. E também não faz nenhum sentido sociológico, porque aqui a nossa sociedade foi estabelecida de forma que hoje em dia, ao menos hoje em dia, as mulheres têm direitos equiparados aos homens. Por mais que na prática essas coisas não costumam acontecer de forma equiparada, mas a gente tem os mesmos direitos, a gente não precisa dessa proteção masculina. Mas agora a conversa aqui que eu queria ter com vocês, principalmente quem é inscrito do canal, quem acabou de se inscrever no canal também, né? É o seguinte, o Transmissão tem sofrido com desmonetização de vídeos, né? Algumas desmonetizações, inclusive, que não fazem o menor sentido mesmo. Por exemplo, aquele vídeo que eu fiz na semana passada, né, sobre os super héteros, ele foi desmonetizado. Não tem nenhum motivo para ele ser desmonetizado, porque eu não falei nada ali que pudesse ser uma palavra que o YouTube fosse pegar e desmonetizar. Eu não falei nada desmonetizável nem no início do vídeo, nem ao longo do vídeo como um todo, nem no título, não tinha nada ali que pudesse causar a desmonetização daquele vídeo. Mas ele foi desmonetizado. Então isso tem acontecido, o YouTube está muito instável nessa questão de desmonetização de vídeos, né? Eles ficam sempre mudando as diretrizes das coisas e isso acaba sendo bastante injusto com muitos canais, né? O meu aqui, por exemplo, é um que tem sofrido bastante com isso. Então, para contornar isso, né, eu tô pensando em abrir para os membros aqui, né? Enfim, em fazer essa coisa de membros do canal, né? Tô pensando em fazer isso. E aí, eu queria saber de vocês se vocês têm interesse nisso, né? Porque se eu abrir aqui para membros, mas não tiver muitos membros, até porque eu acho que os meus números aqui no YouTube ainda são muito pequenos para eu estar abrindo assim para membros, né? Eu queria fazer isso quando atingisse pelo menos 10 mil inscritos, a gente não atingiu 10 mil inscritos ainda. Então não é algo que eu queria fazer agora, mas é algo que eu tô sentindo necessidade de fazer agora. Então eu queria saber de vocês, se vocês acham que é uma boa, se vocês conseguiriam participar, se vocês conseguiriam contribuir e tudo. Porque a gente tem uma chave Pix para contribuição aqui do canal, né? Inclusive ela vai estar aparecendo aqui para vocês. Mas a chave Pix, ela não é tão interessante para vocês, né? Porque vocês acabam contribuindo para mim, o que é muito bom, né? Porque continua ajudando aqui o andamento do canal.
mas acaba que vocês não têm tanto retorno, né? E abrindo para membros, não. Os membros vão ter algum retorno aqui, que eu tô pensando ainda qual seria esse retorno, né? O que eu faria a mais para os membros aqui no canal. E quem não puder contribuir pode ter uma tranquilidade, porque conteúdo extra que eu vir a fazer para membros não vai ser, por exemplo, vídeos extras, nem coisas do tipo, tá? Vão ser outras formas que eu vou dar aqui um jeito de fazer com que os membros se sintam valorizados, mas sem fazer com que essa valorização dos membros acabe virando uma desvalorização de quem não pode pagar, né? De quem não é membro. Então o conteúdo aqui do Transmissão vai continuar exatamente o mesmo aqui, só vai ter algumas coisas a mais para quem for membro do canal. Mas eu ainda não tenho muita certeza se eu vou abrir para membros agora. Eu queria muito saber de vocês o que vocês acham disso, né? Se vocês teriam como ajudar, se vocês teriam como contribuir, se vocês acham que é uma boa ideia. E obviamente, né, se eu for abrir para membros, não vai ser um preço muito elevado, vão ter faixas de preço diferentes, né? Vai ter, enfim, alguma coisa com preço bem baixo, assim, uma coisa com preço um pouco mais elevado. Então, enfim, isso vai acontecer, e aí cada um contribui de acordo com o seu bolso. E quem não puder contribuir, tá tudo bem, a gente vai continuar tendo conteúdos aqui no canal do mesmo jeito que a gente vem tendo. Mas enfim, queria muito saber a opinião de vocês quanto a isso. Eu até pensei em fazer uma enquete na aba de comunidade, mas eu achei que seria legal falar aqui com vocês também. Então, eu quero ouvir a opinião de vocês aqui, e depois eu vou abrir também uma enquete ali na aba comunidade, então por favor participe, eu morro de medo de fazer essas coisas e ninguém aparecer, mas eu tô pensando em fazer isso, então vai ter os comentários de vocês aqui e também essa enquete que eu vou abrir depois pra saber se é uma boa ou não eu abrir essa questão dos membros. Então fiquem de olho também na aba comunidade, porque uma hora essa enquete vai estar lá. Enfim, falei bastante, né? Tô até com a voz um pouco falhando já, mas ainda tem mais vídeo pra gravar hoje, a voz tem que aguentar. Então vamos aqui para os pontos finais do vídeo. Deixe o seu like, não esqueça de deixar aquele like caso você tenha gostado do vídeo, porque isso ajuda a contribuir com o engajamento aqui do canal, ajuda a fazer com que o meu canal, o meu vídeo seja mais distribuído pelo YouTube, então é muito importante o seu like. E não se esqueça também de se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!